vídeo de hoje vai ser sobre as notas dos filhos. Os pais hoje em dia, em contexto de psicologia clínica, trazem muito esta problemática, não é? Não sabem muito bem como é que andam agir com os filhos quando não existem as notas que esperam, existem mais notas ou existem notas com grandes disparidades, ou muito boas ou muito más, não é? Ora, estão excluídos deste vídeo qualquer pais que tenham filhos que tenham as notas que os filhos querem e que os pais expectam e desejam, não é? Aqui, este vídeo é para as pessoas que muitas vezes fazem todos os esforços, dão todas as condições aos filhos para que haja bom estudo, material necessário, tempos de descanso e que muitas vezes dedicam tempo de estudo com os filhos e de repente as notas não são aquilo que eles esperam. Por isso, o vídeo de hoje serve para nós desconstruirmos esta problemática que cada vez mais estressa crianças, não é? E quando eu digo aqui crianças pode ser desde a primária até o secundário, como estudantes universitários, não é? Porque nós, os pais, temos expectativas sobre os nossos filhos. Isto não tem nada a ver com o estudar, tem a ver as expectativas que nós temos para com eles. Nenhum pai ou mãe tem filhos para serem piores do que eles ou que tenham piores condições que eles. Por isso, temos que ver também quantos vícios e más aprendizagens nós estamos a aplicar aos nossos filhos. Não é? Por isso, o vídeo serve para isso, para nós vamos desconstruir esta problemática. Por isso, apesar de estar aqui reduzidas às notas dos filhos, às notas escolares, que, erradamente, na minha opinião, nós estamos a atribuir números a saberes, não é? Quando muitas vezes nós sabemos que os números não correspondem aos saberes. Porque, como sabemos, existem alunos que estudam, alunos que copiam, sabemos que existem colégios e escolas onde as notas são inflacionadas, por isso, o número não quantifica o saber, não é? Cada vez mais nós estamos a perder esse saber. Por outro lado, nós sabemos que com o facilitismo de geração para geração, cada vez as gerações sabem menos. Também porque estão apoiadas nas novas tecnologias. Por isso, hoje em dia, uma criança, um adolescente ou um jovem adulto com um Google na mão acha que sabe mais que os pais, não é? Que podem, por exemplo, não ter cursos universitários. Isto não é verdade, porque este saber não é a realidade. Mas, se nós estamos a quantificar os alunos por tirarem 0 é 0 e 20 é muito bom, eles estão nesta métrica, não é? Por isso o que nós temos que saber e assegurar primeiro, na minha recomendação como psicólogo, é que os nossos filhos saibam. Depois, se aquilo produz uma nota, isso já é outra parte, não é? Mas o que nós temos que saber é os nossos filhos que saibam, não é? Por isso vamos então falar disto, não é? Ora, primeiro, o que é que nós esperamos dos nossos filhos? Temos que ter atenção que ninguém nos ensinou a ser pais e mães. Nós estamos a ser pais e mães por testagem, não é? Vamos indo e vamos vendo, e pelo que os nossos pais, o que é que fizeram connosco. Por isso, se foram muito exigentes, nós podemos estar a transmitir essas exigências aos filhos. Se não foram nada exigentes, podemos também não estar a exigir nada aos nossos filhos. Ou o contrário. Foram muito exigentes connosco e nós, neste momento, não queremos esse grau de exigência para com os nossos filhos. Os nossos pais não nos ligaram absolutamente nenhum e nós, neste momento, queremos que os nossos filhos não tenham esse tipo de acompanhamento dos pais. Por isso, muito antes das notas já existem o pai e a mãe. Por outro lado, existe um pai e uma mãe. Não são duas pessoas iguais com expectativas e idealizações e vivências iguais. Por isso, ambos o pai e mãe expectam dos filhos a mesma coisa, tem que começar por aí, não é? Muitas vezes eu digo que é melhor os pais virem ao psicólogo antes de mandarem os filhos para os psicólogos, porque daqui a nada, nós aqui em consulta clínica com estes jovens, crianças, jovens, adolescentes e pré-adolescentes, vemos que muitas das problemáticas destes jovens são dos pais, não é? É como os pais estão a geri-los, a permitir, a tolerar, a ensinar, a deixar, ou não permitir, proibir, não é? É que tudo isto influencia o contexto deles escolar, não é? Por isso, primeiro, o que é que o pai e a mãe expectam dos filhos? Se são família, neste caso, nuclear de casados, muito bem, ou que têm uma relação, mas também podem ser pais separados, não é? A parentalidade está a ser síncrona? Na prática, ambos querem a mesma coisa? Temos que ver isto, não é? Depois, que idealização é que os pais têm para com os filhos versus a realidade? Aqui é que está a grande frustração. Os pais esperam o melhor dos filhos, porque eles têm mais condições, mais dinheiro, mais acesso à informação do que os pais e esperam que os filhos tenham melhores notas e saibam mais.
Ora, isto versus a realidade não é verdade, não é? Os nossos filhos podem ter 20 e não saber tanto como nós sabemos. Como podem ter negativas e serem crianças curiosas e que, com algumas tendências para algumas áreas. Podem, mas é estar a estudar algo que os desmotiva, não é? Depois também temos aqui o orgulho versus a vergonha. Queiramos ou não, se nós estamos na métrica do 0 ao 20, não é? Ou do mau ou muito bom ou excelente, se os nossos filhos tiverem boas notas e muito bons, estamos muito orgulhosos. Andam lá os papais a porem os quadros de honras nas internets e tudo isso. Quando eles tiram mais notas ou maus ou negativas, há uma vergonha social. Por isso, não pode haver um orgulho se não houver vergonha. Não é? Por isso, estes pais têm muito orgulho, têm vergonha se os filhos não corresponderem às expectativas deles. Isto também impacta muito, não é? Na aprendizagem que as crianças, jovens e pré-adultos estão a ter. Não é? Eu vou introduzir aqui os tipos de parentalidade que existem, que é em psicologia nós estudamos isto e é isto que declinamos depois nas consultas, que existem a parentalidade democrática, onde existe alguma negociação entre pais e filhos, a autoritária, onde existe só uma ordem e os filhos têm que cumprir, a permissiva, que na prática é um misto da parentalidade democrática e do autoritarismo, não é? Anda ali no meio, não é? Há mais permissividade. E existe a negligente, que são os pais que não acompanham os filhos e não querem saber, não é? Ora, nós temos que ver como é que aprendemos a parentalidade com os nossos pais para connosco, não é? A maior parte dos adultos hoje em dia ou estão na negligente, os pais não ligavam absolutamente nada a isto, ou na autoritária. Por isso, tinham que ter aquelas notas, era aquilo e era isso que os pais queriam. Com os nossos pais, e se nós estivermos na ordem dos 40, 50 anos, os nossos pais não tinham nada disto de parentalidades democráticas ou permissivas, não é? Aliás, nós sabemos muito bem o que é que os nossos pais queriam de nós, eles nem precisavam de falar, não é? Bastava falarem-nos pelo primeiro nome, não é? Chamar pelo primeiro nome, ou um tipo de olhar que nós já sabíamos o que é que eles queriam, eles ou elas, e nós já sabíamos, eles não precisavam de falar. Nós hoje é que estamos aqui um bocadinho muito de à vontadex. Isto não é uma melhoria, não é? Os pais acham que, não sendo tão autoritários com os filhos e entrando na negociação, que isto é bom. Vamos ver, na realidade, os resultados com os vossos filhos, se isto é bom ou não. Pode resultar ou não. O que chega aos consultórios de psicologia é o que não está a resultar. E há muita gente que nem aos consultórios de psicologia vem, por isso anda aqui nesta rotina de os meus filhos não têm boas notas, os outros têm melhores notas que eles, será que os meus filhos não têm inteligência? Lá vão fazer os testes de QI para ver se os filhos são inteligentes ou se têm algum déficit de aprendizagem e de repente começam a colar rótulos aos miúdos, não é? Os déficits de atenção, as faltas de concentração, hoje em dia já existem até a verbalização de crianças deprimidas, não é? Isto depois é colar o rótulo, na prática temos que pensar como os pais, se não estamos a colar rótulos para colmatar a nossa ineficiência, os nossos vazios de parentalidade ou a nossa falta de tempo ou falta de paciência para com os nossos filhos, não é? Temos que ter atenção que eu, como psicólogo, acredito que os pais e mães fazem sempre o melhor que podem com o que sabem. O problema todo é que hoje em dia também há pais cansados e mães em excesso de trabalho, há burnouts, há depressões, há dificuldades económicas e nós não podemos pensar que de repente, por exemplo, num contexto de dificuldades económicas, venham lá com as parentalidades positivas, não é? Das negociações e não vamos traumatizar os meninos. Nós temos que ver a nossa realidade, não é? Parentalidade positiva, que é o que muita gente, em termos de psicologia, vê como a meta ideal. Ideal é se houver todas as condições, só pode haver em contextos de não haver dificuldades económicas e haver tempo. Porque se não houver tempo e se houver dificuldades económicas, não há positividade que abranja a parentalidade, não é? Por isso, é isto que nós temos que ver. Por isso, nos tipos de parentalidade, primeiro, que parentalidade é que nós estamos a exercer? Se calhar nenhuma destas, não é? Estamos a ir a navegar à vista, não é? E depois temos que ver que o que dizemos e o que fazemos é a mesma coisa. Porque anda muita gente nos consultórios a dizer, pais e mães de parentalidades positivas, que nós depois analisamos realmente o que eles fazem e eles de parentalidade positiva não fazem nada, não é?
Estes chavões são bons de ouvir, não é? Ora, aí está, tal vergonha social e tal orgulho, não é? Não, em minha casa, os meus filhos são bem comportados, os meus filhos têm as melhores notas, tudo por fruto da minha parentalidade positiva. Depois nós vamos começar a desconstruir isto tudo e realmente vemos aqui, por exemplo, alunos que têm filhos que têm boas notas, mas é de uma falta de educação para com os pais, entra quase na agressão. E os pais toleram isto tudo porque os meninos têm boas notas. Não é? Por outro lado, há uma grande franja de alunos que não têm boas notas e os pais andam aqui em stresses, não é? Nos graus de exigência para os alunos estudarem, quando na prática os alunos, pelo princípio, os filhos, pelo princípio, já estudam mal. Não é? Todos eles se habituam, e agora ouçam o que eu vou dizer porque isto é importante, não é? 20% do que os nossos filhos sabem pode ter nossa intervenção. 80% é tudo o resto, não é? E tudo o resto é importante hoje em dia. Os pares, os amigos, as escolas, as redes sociais, o que eles veem nos filmes, o que ouvem nas músicas, não é? Daqui a nada nós achamos que a educação dos nossos filhos tem muito a ver connosco, não é? Mas não tem. 20% é nosso, 80% é dos outros. Temos que ver, mas é os 80% dos outros. Ora, querem ver de onde vêm vícios de mais notas do que eles aprendem com os outros? Estudar só para os testes. Não é? Eles não têm hábitos de estudo. Não é? Os pais não têm tempo para estar com os filhos. E mais, os pais que têm tempo para estar com os filhos já não sabem estudar com os filhos, porque basta vocês pegarem e estudarem com uma criança de 8, 9, 10 anos, não é? Que na prática está na terceira, quarta classe. Estudem lá matemática com eles e eles já não estudam a mesma matemática que nós estudamos. Por isso, nós chegamos à conta, mas não sabemos como é que a fazemos, porque eles já estudam com outra metodologia. E depois temos os filhos a dizer ao pai e mãe, não é assim que a professora quer que se faça. Há estas incongruências hoje em dia e se nós não tivermos isto em conta, o filho ou a filha ter uma negativa e nós achamos que é por falta de estudo, ou por falta de aplicação, ou porque falta de método de estudo, ou por preguiça, ou porque não são inteligentes, ou porque têm déficit de atenção, as culpas é toda a gente menos a nós, não é? Os pais e as mães têm que ver que hoje em dia ser pai e mãe não é fácil, não é? Esta parte de só as notas dos filhos já é complicado o suficiente para nos tirar o descanso e para nos dar stresses e ansiedades, não é? Eu costumo dizer aqui nas minhas consultas às pessoas que procuram que não estejam assentes nas notas. As notas não é a meta, porque se for as notas vão andar na frustração da criança. Por isso é que quem tem negativa repete as negativas, não é? Nós ainda temos de estar aqui na parte da recompensa. Se ele tirar uma boa nota, recompensamos. Se não tirar uma boa nota, não recompensamos. Mas não castigamos. Mas é aumentar o grau de exigência, não é? Aliás, retirar hoje em dia aos nossos filhos é aumentar o grau de exigência, porque se lhes tirarmos, por exemplo, eles tiram más notas, tirem-lhes dos computadores, os tablets, os telemóveis, eles já ficam com tempo útil para estudar. Se estudam ou não estudam, isto depois tem a ver com a vossa... Ora, aí está, a vossa autoridade tem sobre os vossos filhos, não é? Retirem-lhes, né? As mesadas, as festas com os amigos, as saídas, o brincar, o ver muita televisão. Retirem. O bom desta geração é que nós podemos lhes retirar. Da nossa geração pouco nos podiam retirar, porque nós pouco tínhamos, não é? Nós podemos retirar muito aos nossos filhos. Bem, hoje em dia, se nós retirarmos os telemóveis, tablets e PCs, por isso, se lhes cortarmos as redes de comunicações com os outros, não é? Eles não sabem o que é que vão fazer. E, obviamente, aí ficam mais alerta. Porque muitas vezes pais tiram o telemóvel ou o tablet aos filhos ou castigam-nos e eles vão para as redes sociais. Não vale a pena tirar PC se lhes deixarem um tablet ou um telemóvel ou vice-versa, não é? Tem que tirar tudo, não é? Porque eles vão para as redes a dizer a minha mãe chateou-me, o meu pai pôs-me castigos, e eles depois lá até arranjam, não é? Desculpas. Olha, diz isto ao teu pai, diz isto à tua mãe. Olha, eu disse isto ao meu pai e à minha mãe e funcionou. Ele tirou-me ou ela tirou-me do castigo. Eles sabem manobrar-nos a nós, porque nós também estamos na parentalidade emocional, não estamos na racional, não é? Eles, se não nos ligarem nenhuma, nós queremos o amor deles. Se eles nos ligarem muito, não é? Nós damos-lhes tudo, não é? Os nossos pais exigiam respeito de nós e depois o amor. Nós queremos primeiro o amor e depois o respeito. Ora, nesta inversão perdemos alguma coisa. A autoridade, não é? O que nós queremos deles não é o que vai acontecer. Por isso, diminuam as vossas expectativas e o vosso grau de exigência, porque eles tirarem notas para passar é o objetivo, porque nós queremos que eles terminem graus académicos, não é? Eu acompanho aqui muita gente que está na universidade e que, na prática, os pais têm aqui um poder... Eles só têm que tirar boas notas para... E, de repente, temos alunos que não tiram boas notas, não é? E que andam ali há anos e anos engasgados. E depois temos aqueles que andam ali resvés de campo de ourique, mas terminam cursos.
para os pais, preferem um curso terminado ou um filho que tenha 17 aqui e 0 ali, não é? E não saia de cepa torta, não é? É isto que nós temos que pensar. Baixar o grau de exigência, porque senão nós estamos aqui um bocadinho nós o que estamos a exigir a eles, estamos a fazer, porque há muitos pais que dizem não sejas preguiçoso, vai lá estudar, mas depois o pai ou a mãe aplicam isso, ou o pai e a mãe é preguiçoso. Nós estamos a dizer aos filhos, vai lá estudar que não fazes nenhum, e depois a mãe está a trabalhar e o pai está no sofá a ver televisão. É que os filhos estão num contexto, não é? E eles aprendem com isto. Por isso, um preguiçoso pode pedir a um filho que trabalhe mais, não é? Uma mãe que faz tudo o que os filhos querem pode exigir ou ter autoridade sobre estes filhos. É o que eu estou a dizer aqui. Depois há muitas incongruências que não funcionam. Não é? Temos que ver que nós não somos os nossos pais. Por isso também não podemos estar a transmitir para os nossos filhos o que os nossos pais nos transmitiram, ou o inverso. Não é? E os nossos filhos não são as nossas pessoas. São os nossos filhos. Não é? Cada vez mais a facilidade com que o ensino está a acontecer está a permitir que os nossos filhos saibam cada vez mais. Eu, como psicólogo, digo aos meus clientes que acompanho que os nossos filhos não vão ser mais inteligentes que nós. Poderão ser espertos, mas não vão ser mais inteligentes. Há exceções, obviamente, para se vocês querem os vossos filhos tenham 20, não é? Dediquem-lhes tempos de estudo, não lhes deem telemóveis, PCs e tablets, não lhes deem futebols, não lhes deem... Ponham-nos só a estudar, não é? Porque os alunos que têm 20 e que fazem tudo isto são exceções. Não é? E nós quando as mães têm os filhos, não vêm todos a exceção. A exceção não passa a ser a regra, não é? Por isso, como nós não temos, os nossos filhos não são os melhores dos melhores, nós também não podemos exigir deles como se eles fossem os melhores dos melhores, não é? Aqui o que temos que ver é, o grau de exigência é passarem. O grau de exigência é eles saberem. O grau de exigência é eles terem motivação. Sem estas três coisas, vocês vão estar aqui nas repetições, nas negativas e a alimentar centros de estudo e explicações e essas coisas todas. Não é? Por isso, na prática, estamos a pagar para os outros fazerem aquilo que nós não fazemos. Não é? Nós, hoje em dia, como pais, sabemos que estamos a dar todas as condições aos nossos filhos, mais do que os nossos pais nos deram a nós. Em termos quantitativos de dinheiro, gastamos mais dinheiro com os nossos filhos do que o que os nossos pais gastaram connosco. E, erradamente, achamos que os nossos filhos têm que nos dar mais, em amor, em respeito, em boas notas, em cursos, em profissões que nós damos aos nossos pais. Mas isto não é verdade. Não é? A realidade não é esta. Por isso, nós, se não tivermos cursos, temos muito orgulho que os nossos filhos tenham cursos, mas, por favor, qual é a lógica de vocês estarem a dizer aos vossos filhos eu quero que vocês tenham um curso, quando na prática o vosso filho olha para vocês só não vos pergunta pai e mãe, que curso é que vocês têm? Não é? É isto. O grau de exigência é isto. As nossas crianças são espertas, não é? Por isso elas sabem jogar com isto tudo. Estas comparações entre que as condições que os pais têm, que não têm todas iguais, os dinheiros que os pais têm, que não são todos iguais, o tempo disponível que têm, que não são todos iguais, e a diferenciação do pai para a mãe. Obviamente que isto cai tudo em cima das mães, não é? Poucos pais são os pais que acompanham os estudos dos filhos, não é? Esta negociação entre o casal também é importante, porque temos que ver qual é a parentalidade que eles têm, não é? Porque isto é muito bom, mandar pagar explicações e só exigir notas, quando na prática depois que pai é que nós fomos, que mãe é que nós fomos. Ou pôr a mãe subcarregada a dar explicações aos filhos de trabalhos de casa, quando a mãe tem as coisas para fazer em casa e o seu trabalho, não é? Temos que ter atenção de que os casais, não é? Isto quando as pessoas são casais, quando não são, isto agrava mais ainda, não é? A realidade não é aquela que nós dizemos que é. Temos que, pois, a pessoa diz que a realidade é esta, ok, vamos lá desmontar isto e vamos ver o que é na realidade. Por isso, o que eu digo é, hoje em dia, procurem a ajuda dos psicólogos, mais para vocês saberem como é que é lidar com os vossos filhos, antes de trazerem os vossos filhos com os problemas das repetições, das negativas, do não quererem estudar e da preguiça, não é? Não existe nos vossos filhos aquilo que vocês não praticam, não é? Ou que nunca praticaram, não é? Nós não podemos estar a pôr acima dos nossos filhos a pressão daquilo que nós não conseguimos realizar. Isto é muito importante. E é isto que dá a má saúde mental hoje em dia dos pais nesta temática, não é?